Shalom para você, bom dia, Shabbat Shalom. Esse é um Shabbat especial. E para você que acompanha o nosso projeto, nossos vídeos, você sabe que nos sábados nós sempre temos o costume de transmitir o nosso estudo da Escritura em família, para todos que estão em casa poderem acompanhar e poderem participar. Bom, hoje, dia 23 de setembro, você sabe que houve muita especulação sobre essa data, o alinhamento aí da constelação de Virgem, com o Sol, a Lua e as estrelas, o sinal de Apocalipse 12, né? E como estamos vendo, não houve arrebatamento secreto, não aconteceu Nibiru, né, o planeta X, que disseram que ia colidir com a Terra nessa data, ou sinais apocalípticos de nenhuma natureza nesse dia 23. O que nos leva a crer, queridos, que nós temos que estudar mais as Escrituras. Infelizmente, aqueles que se debruçaram em torno de estudos como esse, puderam ver que são falsas aplicações, são falsas profecias, portanto, falsos profetas, e é muito sério isso. Falar algo que o Criador não disse, e muito menos deixar de embasar a sua fé na Escritura, puramente. Por isso nós estamos aqui não como paladinos de toda a revelação, nós não somos profetas, nós não estamos aqui para se declarar nada. Nós apenas apontamos a Escritura, né, o que está escrito na palavra. E nós vamos começar com a oração, tá, nesse momento, antes de estudarmos o que nós vamos mostrar aqui hoje, para que você veja a coerência, a profundidade dentro da palavra, ok? Vamos orar. Fechamos os nossos olhos. Nosso Eterno, obrigado por mais um dia de vida que Tu nos tem concedido para examinar as Escrituras, para aprender de Ti. Nos livre dos enganos dos últimos dias, nos ajude a se ater àquilo que é mais importante, que é a Tua vontade revelada para nós. Em nome do Messias e Yahushua, nosso Salvador, te pedimos essas bênçãos. Damos as boas-vindas aos irmãos que estão conectados nesse momento conosco. Que o Criador abençoe sua vida, a todos vocês que estão participando, né? Pedir para trazer a Escritura para mim. E nós vamos hoje falar sobre revelações nas Escrituras frequentemente ignoradas. Não só os textos bíblicos, né, do que chamam de Torá, o Gênesis, do Levítico, Números, Deuteronômio, o próprio Antigo Testamento, Taná, mas também livros que a Igreja Romana deixou de fora quando canonizou o que nós chamamos de Bíblia, né, no sistema católico protestante. E eu vou estar utilizando aqui essa Bíblia, que eu sempre recomendo como a versão brasileira fiel e mais original dentro do contexto da revelação da Escritura, dentro da língua hebraica, dentro do aramaico e dentro daquilo que se refere às raízes da nossa fé, né? Os textos aqui vêm com os nomes originais e com os termos principais também no hebraico, né? Você tem um dicionário no fim para traduzir alguns termos que a gente pode desconhecer em hebraico, a raiz da revelação, né? E isso é muito importante, dado tudo o que está acontecendo hoje no mundo e tantas versões de Bíblias que estão surgindo. A gente tem que se ater à restauração das Escrituras, os nomes verdadeiros, o próprio nome do Eterno, nosso Criador, né, Yahweh, e o nome do Messias verdadeiro, Yahushua, que nós temos estudos falando sobre essa profundidade, essa revelação. Bom, queridos, nós vamos começar aqui tratando da questão, eu vou começar até a falar do que nós chamamos de Antigo Testamento, que é frequentemente ignorado.
Porque já é difícil fazer as pessoas crerem na Bíblia ou no Antigo Testamento. O que dirá do livro de Enoque, o livro de Jazar, o livro de Jubileus e outros livros que são livros que têm procedência e que têm toda uma confirmação arqueológica, histórica, profética em tudo isso, certo? Então, nós vamos começar falando da importância do Antigo Testamento e eu gostaria de dizer o seguinte, que 15% do que nós chamamos de Novo Testamento foi retirado do Antigo Testamento, citações diretas. Foi tirado diretamente do Antigo Testamento. As pessoas não sabem disso. Acham que o Novo Testamento é simplesmente um compêndio separado e independente do Antigo Testamento, né? Na verdade, o próprio Messias recitou grande parte das suas palavras das Escrituras sagradas. E nós vamos acompanhar agora o que diz Lucas 10, 26, as palavras do nosso Messias, quando ele sempre nos arremete às Escrituras, não a outra fonte, tá? Vamos acompanhar aqui o que está escrito. Vou compartilhar a tela aqui com você. E aí está assim em Lucas 10. E no verso... E exatamente aqui, no Evangelho de Lucas 10, verso 26, está assim. E ele disse-lhe, que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, o Messias, ele nos arremetia sempre ao que está escrito, como está escrito, como lês? Ou ele dizia, como diz a Escritura. Agora vamos meditar um pouco. Que Escritura ele estava falando? Já que não existia nenhum evangelho escrito, nenhuma carta apostólica. De que Escritura ele estava falando? Como nós vamos também para o capítulo 24 de Lucas, nós lemos o seguinte no verso 44. E disse-lhe, são estas as palavras que vos dissem, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui está narrando aquele episódio do caminho de Emaús, que o Messias encontra os dois discípulos, e ele diz, olha, eu vou explicar para vocês como a Torá, né, que os judeus chamam de Torá, ou instrução, a lei, ela fala de mim. Como os profetas falaram de mim, como os salmos, os escritos sagrados, que tu vim, eles falaram de mim. Então, quando nós estamos buscando seguir a palavra, o Messias, nós temos que buscar a fonte de tudo isso, que é a instrução, a lei, os profetas, os salmos. E, infelizmente, hoje a grande maioria do mundo cristão renega o Antigo Testamento. Porque eles dizem que essa é a antiga aliança, é o velho, tudo que é taxado pejorativamente velho, de antigo, é como se fosse algo obsoleto, caiu em desuso, não tem mais relevância, não tem mais importância. O que é uma grande mentira. E aí muitos dizem assim, a partir de tal ponto começou o Novo Testamento. Tem até uma discussão meio idiota na internet, que é, não, a partir daqui é que começa o Novo Testamento. A partir desse ponto em diante é que começou a nova dispensação. Tudo mentira. Não existe novo e nem velho. O que existe é a aliança e a aliança renovada. Por isso que nós chamamos o Novo Testamento de Brit Hadashah, que é uma revelação renovada. O Eterno fez uma aliança com um povo. Quem foi esse povo? Gênesis 12 diz que Abraão, seria bendito e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão e na sua descendência. O que o sistema cristão protestante nos ensina? Não, que essa aliança foi quebrada,
o povo de Israel foi rejeitado, e nós estamos hoje na nova dispensação, a igreja, que a igreja é a nova aliança e que é um novo povo. Não tem nada a ver com aquele pessoal lá de Israel, não tem nada a ver mais com Abraão, não tem nada a ver mais com Torá, não tem nada mais a ver com aquela terra lá, terra de Jerusalém, a terra santa. São mentiras, são falácias. Em nenhum momento o Novo Testamento anula essa aliança, ele anula essas promessas, em nenhum momento descarta o povo de Israel, parte desse grande projeto de redenção para toda a humanidade. Isso é uma grande falácia. E nós temos trabalhado arduamente há vários anos aqui para desfazer esses mitos, para desmistificar essas crendices que foram inventadas por Roma e por todos aqueles que vieram depois de Roma, né? Se auto-afirmando como reformadores protestantes, que nada fizeram senão melhorar um pouco o engano que já estava aí estabelecido, né? A reforma protestante, na verdade, foi um aperfeiçoamento do sistema pagão romano. Pois bem, então, queridos, eu vou começar a falar de um livro aqui que é frequentemente rejeitado nos círculos cristãos, protestantes, católicos, etc. Nós vamos falar do livro de Enoque, o livro de Enoque. Eu vou compartilhar a tela um pouquinho aqui com você, para que nós possamos acompanhar um pouquinho sobre o que é o livro de Enoque. É também chamado de Enoque, e é grandemente conhecido pela sua versão em etíope, e mais tarde pelas traduções gregas dos capítulos 32, certo? E outros capítulos, bem como algumas citações importantes que foram feitas. Teria sido escrito por Enoque, ancestral de Noé, contendo profecias e revelações. E aí vem a grande pergunta: por que o livro de Enoque não está na Bíblia? Apesar de que existem menções do livro de Enoque na Bíblia. Nós vamos mostrar isso agora. Historicamente, em Qumran, aquelas cavernas onde foram encontrados vários textos antigos, originais, foram encontrados na Gruta 4, 7 importantes cópias que foram atestadas pela versão etíope. E tem um dado muito interessante sobre essa versão etíope, porque o povo etíope, que é africano, teria tido uma enorme influência no passado do povo de Israel. E nós estamos falando por meio de Salomão. Salomão, quando se envolveu com a rainha de Sabá, teria gerado descendentes que são israelitas, portanto, e até os dias de hoje existe uma ligação entre o povo africano e o povo hebreu. E essa versão etíope é justamente uma das versões que foram mais conservadas devido a essa relação que havia entre o povo africano da Etiópia e o povo de Israel. É interessante que, embora o Ocidente tenha se livrado desses textos sagrados, embora ele tenha se livrado de tudo isso, mas de alguma forma foi preservado esse conhecimento. Estas cópias, embora que não idênticas na totalidade, foram encontradas em conjunto com cópias do Livro dos Gigantes, que é um livro muito interessante também, que narra os eventos antes do dilúvio, e eu sugiro que você assista depois. Nós temos no canal Neemias Gomes, o Livro dos Gigantes, uma forma de audiobook, que a gente narrou um pouco da história desses gigantes pré-diluvianos. São referenciados no capítulo 4 do primeiro livro de Enoque. As cópias de Qumran foram catalogadas com as referências 4Q201-2 e 204-12, fazem parte da herança deixada pela comunidade nazarita do Mar Morto, em Engedi. Bom, o livro de Enoque, queridos, é um livro que é mencionado na Bíblia
Não sei se você tinha conhecimento disso, mas o livro de Judas o cita. Por exemplo, nós temos a seguinte menção no livro de Judas, só tem um capítulo mesmo, né? E está assim, no verso 6: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E no certo trecho fala o seguinte, é muito interessante observar aqui mais à frente, deixa eu ir logo direto ao ponto onde Enoque é mencionado, e o seguinte: e nós encontramos a seguinte menção sobre Enoque, em uma das várias menções, na verdade, que são feitas aos escritos de Enoque na Bíblia, nós conhecemos. Verso 14: E destes profetizou também Enoque. Então veja bem, Enoque profetizou. Mas aonde Enoque profetizou? Porque em Gênesis 5 você tem uma rápida menção de Enoque, apenas falando da genealogia e falando que ele foi levado e não foi mais visto. É muito pouco que é falado na Bíblia sobre o profeta Enoque, ou Enoque. Então, mas o Judas, né, o Yahudá, ele menciona que Enoque profetizou em algum lugar. O sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. E esse trecho, exatamente esse trecho, está mencionado no livro de Enoque. Nós temos essa menção em Enoque, capítulo 60, no verso 8, que diz Enoque, o sétimo depois de Adão. E também está em 1 Enoque, capítulo 1, verso 9, que diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O que nos confirma a validade da inspiração do livro de Enoque, já que ele é mencionado por um dos discípulos do Messias, né? No cânon sagrado da Bíblia que nós temos, e trechos desse livro são mencionados, o que nos dá a entender que é digno de referência. Ele é um livro inspirado, que realmente ele é um livro não só histórico, como é um livro inspirado. Agora, queridos, a grande pergunta é: por que a Igreja Católica retirou o livro de Enoque da Bíblia? Por quê? Nós podemos ter alguma noção, e algumas coisas que nós vamos falar agora, muitas pessoas não vão gostar de ouvir. Mas nós não estamos aqui para falar o que você quer ouvir, o que você gosta de ouvir. Nós temos que falar o que o Criador quer que você ouça, o que o Criador quer que você conheça, porque vai ser essencial para nos livrar dos últimos enganos desses últimos dias. Um Messias alien que estão preparando, o anti-Messias que está chegando, e nós temos que entender a natureza desse anti-Messias, né? Tantos enganos que a NASA perpetra sobre o universo, tantos enganos que o sistema religioso também fala, né, como a teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel, que a lei foi abolida, que a nossa herança é o céu, que ninguém vai herdar Jerusalém, coisa nenhuma. Todas essas mentiras e falácias são desmistificadas nos livros sagrados, tanto do Antigo Testamento como o livro de Enoque. E nós vamos falar também do livro de Jazar, que é um livro que eu e minha esposa estudamos,
sensacional, magnífico, e que traz revelações incríveis que justificam muitas das situações que a Bíblia não detalha. E que muitos ateus e céticos e pessoas que têm uma atitude hostil contra a Escritura falam por ignorância, sem saber a fonte dos problemas, né? Os motivos por trás de cada acontecimento que a Bíblia narra. Mas aí esses livros já esclarecem todos esses detalhes. Por isso Satã tratou de esconder essas revelações. Agora, vamos lá. Livro de Enoque. Por que será que eles removeram esse livro da Bíblia? Eu quero trazer uma pequena síntese. Ok. Eu quero trazer uma pequena síntese sobre o porquê que o livro de Enoque foi retirado por Roma da Bíblia. E você vai começar a compreender a importância dessa revelação para nós nos dias de hoje. Ok? Primeiro, Enoque trata de toda a história do povo de Israel até o fim de todas as coisas. E, na verdade, ele detalha o juízo final, ele detalha os acontecimentos posteriores à vinda do Messias. Isso que é sensacional, porque a Bíblia vai até certo ponto falar desses assuntos, né? Como nós sabemos. E, interessantemente, o livro de Enoque traz detalhes curiosos sobre o mundo antes do dilúvio, sobre como estava verdadeiramente a situação da humanidade, e não só da humanidade, mas de outras classes de seres que habitavam na Terra. Tanto é que você frequentemente vê descobertas de arquiteturas, de achados, artefatos arqueólogos que apontam para uma civilização avançada, para construções fora dos padrões humanos e situações que realmente existiram antes do dilúvio, certo? Enoque fala dos vigilantes, que seriam anjos que se corromperam e se misturaram com as mulheres humanas. Essa mistura de raças, angelical e humana, deu origem aos Néfilins, que são os gigantes que são mencionados em Gênesis 6 e que existiram na Terra depois do próprio dilúvio também. Os caídos, Néfilim, os caídos, filhos dos anjos caídos com as fêmeas humanas. E aqui você vê até monumentos que remetem a essa questão dessa mistura de raças. E é uma coisa muito séria, meus irmãos. Isso é uma coisa que existe realmente. O próprio antimessias será um ser assim. Ele é meio anjo caído, meio humano. O próprio Apocalipse fala que a besta que sobe do abismo nos remete a um ser espiritual, mas também é um homem. Apocalipse 13 fala é o número de um homem, 666. Entre outros detalhes que nós não vamos se aprofundar agora. Mas o Enoque nomeia o nome dos anjos caídos, né? O líder deles, Samiasa, e fala de todos, uma lista de anjos caídos que participaram nessa rebelião contra a criação do Criador, né? Outro ponto importante, Enoque destaca Azazel, que conferiu conhecimento proibido aos seres humanos. Eles transmitiram todo tipo de conhecimentos que eram proibidos pelo Criador. Você vê a questão de astrologia. Eles ensinaram os seres humanos a pintarem, a fabricarem armas de guerra. Eles aprenderam astrologia, feitiçarias. Eles repartiram conhecimento também da própria genética.
como manipular essa genética, né, dando origem a vários seres, inclusive híbridos, o que é também uma coisa considerada fantasiosa, né? Sempre Hollywood retrata em filmes híbridos, meio homem, meio animal, mas na verdade isso existiu. Essa é uma classe inferior que existiu, né? Além dos gigantes, haviam esses híbridos, a qual a escritura menciona, particularmente o livro de Enoque e também o livro de Jazar, que nós veremos aqui alguns detalhes depois, né? Especificamente sobre o livro de Jazar. Pois bem, então esse conhecimento proibido foi passado aos seres humanos. Nós temos um vídeo aqui tratando em detalhes sobre esse fato, né? Que é exatamente o retorno dos caídos, né? O vídeo em que nós falamos sobre que tipo de conhecimentos e como essa situação, essa conspiração Nephilim existe até os dias de hoje e ela é omitida pela ciência, pela religião e pelo sistema político que existe aí, certo? Assim como foi nos dias de Noé, assim será nesses últimos dias, onde já estão fazendo mutações genéticas, já estão tratando, queridos, de misturar genes humanos com genes de animais, já estão fazendo isso. É uma coisa escabrosa, mas isso é uma realidade. Bom, Enoque, o livro de Enoque também fala da visão do trono, onde ele relata coisas maravilhosas sobre o céu, a habitação do Eterno, os anjos celestes. E ele menciona nomes desses mensageiros justos, né? Fala de Uriel, Gabriel, Rafael, né? E outros anjos que estão encarregados de vários departamentos diferentes. Por exemplo, Uriel é apontado sobre o mundo e o Gehenna. Isso é mencionado no livro de Enoque. Nós temos também Rafael, que está sobre os espíritos dos homens, encarregado disso. Enoque fala de Raguel, que toma vingança no mundo das luzes. Várias classes de anjos, como Micael, apontado sobre a melhor parte da humanidade e sobre a desordem, para conter a desordem, né? E existe também Saracael, que é apontado sobre os espíritos que transgridem no espírito. São detalhes que o livro de Enoque narra. Gabriel, que está sobre o paraíso, e as serpentes e os querubins. São tantos detalhes que é necessário um olhar cuidadoso. Ramiel, apontado sobre aqueles que se levantam, né? E o livro de Enoque também narra a jornada de Enoque ao oriente, ao norte, ao sul, e é onde fica interessante. O livro de Enoque fala dos confins do mundo, como a Terra possui limites, realmente tem um fim, em bordas. E ele narra tudo isso. Ele também narra algumas parábolas, nos capítulos 37 a 71, fala do ancião de dias. E, interessantemente, Enoque, ele, quando narra o dilúvio, quando narra as profecias, ele usa uma linguagem totalmente que nos remete a uma terra plana. Por exemplo, nesse livro, né, nós temos uma parte totalmente dedicada ao entendimento astronômico. Nos capítulos 72 a 82, na seção 3, nós temos uma parte totalmente voltada para isso, onde Enoque descreve as funções do Sol, da Lua e das estrelas. Ele fala do movimento do Sol, que na verdade o Sol se movimenta. Ele fala sobre as águas acima do firmamento,
sobre a redoma, ele fala sobre o Sheol abaixo de nós, que coaduna com Gênesis 1, que o sol parou, como Josué 10:13 afirma. Ou seja, o sol se movimenta. Ele fala sobre os fundamentos da terra, os pilares da terra, o Sheol também no centro, né, de tudo isso. E tais descrições são apenas possíveis dentro de um modelo da Terra plana. Eu sei que muita gente não gosta que a gente toque nessa questão, mas infelizmente, meu querido, ou você entra, abraça a ideia bíblica do formato da Terra, ou você fica com a ideia nazista, ateísta e maçônica da NASA, ou da pseudociência, que é predominantemente maçônica. Você vê o aperto de mão maçom, você vê o anel maçom deles, simbologia maçônica, você vê e tantas falcatruas e mentiras que a NASA, quer dizer, enganação no hebraico, forjou ao longo dessas décadas para preparar o mundo para um engano final. O Messias Alien, o falso arrebatamento, e os falsos fenômenos, as falsas aplicações que eles vão fazer dos fenômenos naturais, né? Diz que vem do espaço profundo e que vem aleatoriamente, sem a mão do Criador. Enoque fala também do calendário, fala das estações, ele fala como anjos estão encarregados de cuidar dos ciclos, né, de estações, como elas são divididas nos meses, e também cita do livro de Jubileus, que é um outro livro que muito interessante, por sinal. E bem, nós temos, além dessas questões astronômicas, é interessante como Enoque também narra sonhos e visões cataclísmicos. Isso está tudo nos livros de Enoque, né? E fala da parábola dos animais, que Israel é representado como ovelhas e outras nações são representadas como outras feras, outras bestas, outros animais. Nós temos também no livro de Enoque previsões sobre coisas que viriam a acontecer. Até agora, tudo o que foi predito se cumpriu. Nenhuma coisa que está no livro de Enoque predita falhou. Então, por que este livro não é considerado escritural? Então, se a própria escritura o menciona, vamos lá, Deuteronômio 18:22, deixa eu ler rapidinho aqui, para que nós possamos ver dentro da escritura. Deuteronômio 18:22, apesar de teólogos, de estudiosos quererem anular esse livro. Diz assim: quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Mas, diferentemente, o livro de Enoque cumpriu tudo o que falou, né? Diferentemente de tudo o que está aí. Outro ponto interessante é que outras profecias de Enoque referentes ao povo de Israel se cumpriram. Ele falou sobre o dilúvio, que aconteceria centenas de anos apenas depois dele, né? Depois de que Enoque partiu. Fala sobre Noé, fala sobre Shem, fala sobre as tribos de Israel que viriam depois do dilúvio, né? E fala sobre Moisés, que seria aquele que ele menciona isso nas suas parábolas. Ele fala do êxodo do Egito, fala sobre a entrega da Torá, os mandamentos do Criador ao povo de Israel, a morte de Moisés, o surgimento de Yahushua, ou Josué, digamos assim, a travessia do Jordão, né? Ele menciona também a entrada na terra de Canaã,
Fala sobre os juízes de Israel nas suas parábolas, né? As parábolas dos animais, ovelhas e, e bestas. E ele fala dos profetas, o ministério dos profetas que viriam para alertar o seu povo, né? Profetas Irmiarro, Jeremias, Yeshaiarro, Isaías, Yahassacal, Ezequiel, né? Tantos profetas. E fala da divisão do povo em duas nações, fala da idolatria, da maldade, fala sobre todos o cativeiro, né? E tudo o que aconteceria no decorrer disso. Cativeiro assírio, egípcio, babilônico, persa, grego, romano, todos os cativeiros são descritos no livro. E eles construíram a torre e demoliram a casa, falando sobre o muro de Jerusalém e todos os seus lugares que foram queimados e os vasos preciosos que foram destruídos, né? Fala sobre Nabucodonosor, rei de Babilônia. Fala sobre Esdras e Neemias, os homens que restauraram o segundo templo, foram instrumentais para trazer o povo do cativeiro, né, do exílio babilônico, de volta para a terra de Israel. E exatamente como o profeta Daniel descreve esses cativeiros que acometeriam o povo de Israel. O livro da Epístola de Enoque, por exemplo, fala sobre Noé ser um ser diferente dos demais homens, né? Ele era alvo e o seu rosto brilhava, era muito diferente dos humanos. Até o pai dele pensou ser um ser angelical, né? Como diz, eu tenho gerado um filho estranho, diferente dos humanos, e a sua semelhança aos filhos do Eterno, dos céus, seres angelicais. E Enoque realmente teve um papel profético incrível no mundo pré-diluviano, né? Infelizmente, todo esse legado histórico tem sido desvirtuado pelas mentiras do sistema religioso, né? Que, na verdade, os líderes conhecem a veracidade desses escritos. O Vaticano, inclusive, tomou esses escritos que foram achados e escondeu. E, infelizmente, hoje nós estamos aí com as mentiras do sistema. E eu quero mandar um recado para quem está pegado ao sistema científico ainda. Meu irmão, você não saiu do sistema. Você acha que saiu do sistema, mas você tem o rabo preso com a NASA, com a pseudociência. Você não está atrelado às farsas deles, às explicações fajuntas deles, ao Photoshop deles. Então, meu irmão, você está negando o que a Escritura diz, principalmente o Antigo Testamento e esses livros co-inspirados, que foi o livro de Enoque, negando o verdadeiro Criador, negando a revelação do Espírito do Criador, chamando o Espírito do Eterno de mentiroso, como eles zombam frequentemente do Gênesis, né? Como sendo uma narrativa literal e realmente real do que aconteceu no início de todas as coisas. Eles mentem para nós e quer que nós criamos em Darwin, em Copérnico, em tantos outros mentirosos maçons que existiram ao longo da história, né? Bom, queridos, aí está todas essas verdades sendo reveladas nesses livros. Agora, voltando aqui, se nós não nos atermos ao que os profetas falaram nessas revelações do que contém na Torá, os judeus chamam de Torá, livro de Enoque, livro de Jazar, olha, em que eu vou crer? Você com certeza vai acabar acatando algum profeta dessas religiões que tem aí por fora. Porque todos eles têm uma versão do Apocalipse, eles têm uma versão
sobre o povo escolhido, sobre a salvação, e uma versão de como tudo começou. Então, se a gente não acata esses escritos, nós vamos acabar acatando esses escritos dos falsos profetas mentirosos, que torcem uma série de coisas, colocando a denominação deles como o verdadeiro receptáculo da revelação divina, os oráculos. Todos eles se dizem detentores da verdade absoluta, e seu profeta realmente é ungido, é o único escolhido para interpretar escatologia e dar das escrituras. Então você vai incorrer nesse engano. Por outro lado, queridos, é importante nós considerarmos uma coisa. O livro Bíblia, ele é um filtro para nós do que procede e do que não procede. Logicamente, se eu pego um livro, como alguns apócrifos que estão na Bíblia Católica, né, falando que Jesus fazia passarinho com barro, ou era vingativo, ou que usam termos como reencarnação, né, e falam de certas coisas dando alusão ao espiritismo, é porque são fraudes realmente. Foram escritos por homens, tanto os evangelhos gnósticos, como existiram no início do século da igreja cristã, que realmente não refletem a verdade. Eu estou falando aqui de livros como Enoque, que tem milênios de anos. Eu estou falando aqui como livros de Achar, ou livro dos justos, né, Jazar no português, que tem também milênios. Não estou falando de um aventureiro que escreveu um livro recentemente e batizou o nome do livro como algo mencionado na escritura. Não estou falando disso. Eu estou falando de séculos. Tem toda uma arqueologia, tem toda uma historicidade envolvida nessas revelações. Certo? E eu vou falar agora do livro de Jazar. Por que o livro de Jazar é um livro a ser considerado? Vamos lá. O livro de Iachar, né, no hebraico, ou Jazar no português, é um apócrifo que relata de forma paralela ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Gênesis a Deuteronômio, os eventos ocorridos entre a criação do homem e os dias de Josué. Pode ser facilmente encontrado na internet, você pode baixar tanto ele como o livro de Enoque. Eu sugiro a versão etíope. Né? Em termos cronológicos, Jazar é um escrito posterior ao Êxodo, conforme relata ele próprio em seu capítulo 73, verso 28 a 29. Que diz: E Balaão, o mágico, quando viu que a cidade fora tomada, abriu o portão. E ele, seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito. Estes são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei, que ficaram contra Moisés quando o Senhor trouxe as pragas ao Egito. O livro da lei, neste caso, se refere ao Êxodo, lógico, onde se relatam os 10 mandamentos. Jazar é mencionado diretamente 2 vezes no Antigo Testamento. Primeira menção em Josué 10:13, que diz: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Iachar, ou Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Isso está relatado no livro de 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, meus queridos. Então, se o profeta Samuel menciona o livro de Jazar, então como ele não pode ser um livro inspirado e digno de credibilidade? Diferente do que Roma ensina, do que também o sistema protestante ensina. Eu me levo a crer que tem verdades aqui que eles não querem que você saiba. É simples. Eles não querem que você saiba que Israel continua dentro do propósito eterno do Criador. Eles não querem que você saiba a cosmologia do universo. Eles não querem que você saiba sobre esses seres híbridos, descendentes de anjos caídos com humanos. Eles não querem que você saiba nada disso. Eles querem que você continue acreditando que isso tudo é ficção, algum filme de terror, alguma coisa que foi tirada de Hollywood. Josué também menciona o livro de Jazar. Capítulo 10, verso 13 de Josué diz: O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Iachar, ou Jesher, ou Jazar. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou-se a pôr-se, quase o dia inteiro. 2 Samuel 1:18, conforme já mencionamos.
Queridos, nós lemos aqui o livro de Jazar, por inteiro. É um livro tão fascinante que ele traz explicações detalhadas sobre o porquê das coisas. Fala por que o Criador tomou certas atitudes em relação aos inimigos de Israel, com razão, com justiça. Fala por que Abraão foi escolhido desde o nascimento, como os inimigos de Abraão, inclusive Nimrod, queriam destruir Abraão e a descendência dele. Fala como Esaú teve aquele cisma com o irmão dele, Jacó, por que ele vendeu a primogenitura, que não foi simplesmente uma fome que ele teve para vender a primogenitura, algo mais tinha acontecido. Fala por que Moshe era um homem de língua pesada, como que foi os detalhes da vida dele no palácio do Egito e também quando saiu expulso do Egito, né, que reinou inclusive sobre Cuxi alguns anos. Isso é incrível que trata lá. Fala do mistério da vara de Arão, né, que tinha o nome do Eterno escrita nele, Yahweh. Os egípcios procuraram nos seus registros o nome idêntico a esse Deus e não acharam nada, porque ele é o único, o Eterno de Israel. Então ele trata, inclusive, os relatos de Ana, um homem que testemunhou alguns seres híbridos, que era metade humano, metade animal, né, enquanto ele estava pastoreando. Que eles estavam escondidos, esses seres escondidos lá no Oriente, em cavernas e etc. São detalhes que Roma escondeu de nós para que nós praticamente achássemos que a Bíblia é um livro de um conto alegórico, como o Papa Francisco já falou, né? Que é alegoria, é fantasioso. Quando, na verdade, tudo que eles chamam de fantasia é a realidade, e isso tudo vai se manifestar nos últimos tempos para enganar os incautos. Porque, primeiro, eles vão dizer que os anjos caídos são aliens. Já começa o engano daí, aliens que vêm do espaço. Mentira. Os anjos caídos vêm do submundo, vêm da região inferior, vêm do abismo. Segundo, eles vão dizer que Jesus era um alien, outra mentira. E Yahushua, judeu, hebreu, ele não era alien coisa nenhuma, era humano, com certeza humano, filho do Altíssimo, que veio se manifestar entre nós, para revelar o plano da salvação do Eterno, revelar o Eterno para nós. Terceiro, você vê o amor do Eterno sobre o seu povo Israel. Como o Eterno cuidou desse povo, né? E como ele tem um pacto eterno com a raiz de Jessé, com a descendência de Davi, com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E o sistema não quer que você saiba dessas coisas, porque isso vai nos levar de volta às raízes hebraicas. Isso vai nos remeter à nossa fé hebraica, o caminho antigo. Então eles não querem, o sistema não quer que você se volte para essas coisas, porque aí você vai descobrir a validade da Torá, a validade dos profetas, a validade da aliança, a validade da herança, que é a terra prometida para os remanescentes do Altíssimo, lá em Israel. Então o Satã não quer que você saiba de nada disso, ele quer que você se apegue às interpretações do sistema religioso e os profetas deles, para que você fique alienado e não saia dessa caixinha que limita a sua visão. Ele quer que você fique preso a isso. Por isso que ele não quer que você saiba sobre a cosmologia, sobre o formato da Terra, o funcionamento da Terra, a importância que a Terra tem, né, para o Criador, que tudo isso é menosprezado pela ciência e pelo sistema religioso, que é na verdade, ele é um babão da ciência. Tem muita gente aqui no YouTube, por exemplo, que se diz fora do sistema, falando contra Illuminati, falando contra o sistema religioso, mas o cara não larga da NASA, não larga da pseudociência. Quer justificar as duas coisas, quer encaixar as duas coisas como se fosse possível amoldar ciência cabalista, ateísta com as escrituras hebraicas. É água e óleo, não se une. E o livro de Jazar traz essas revelações tremendas. Há também ao menos uma referência não direta ao mesmo livro, o livro de Jazar no Novo Testamento. 2 Timóteo 3,8, Shaul, Paulo, relata como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Na verdade é o livro de Tiago, perdão, queridos.
Tiago fala como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, reprovados, estes personagens não são mencionados em nenhuma passagem do Antigo Testamento, mas eram conhecidos de Paulo, que tinha, portanto, tido acesso ao livro de Jazar, onde o assunto é detalhado no capítulo 79. Nesse mesmo canal tem uma descrição do livro de Jazar sobre Sodoma e Gomorra, em detalhes que a Torá, a Bíblia, não menciona. E está no livro de Jazar. É bom que se mencione que Jazar merece o título de apócrifo, pois há nele inúmeros textos que claramente... Bom, esse é um detalhe que uma opinião pessoal de quem escreveu esse artigo aqui. Na verdade, eles não querem que nós examinemos esses livros, porque nós vamos encontrar várias verdades. Mas, resumindo a situação, mostra o amor do Criador pelo seu povo, mostra como os últimos acontecimentos que vão impactar muita gente vai impactar muita gente desavisada, vai ser pego de surpresa, de repente vão ver se deparar com seres, criaturas sobrenaturais, vão se deparar com eventos sobrenaturais que a pseudociência vai dar uma explicação fajuta. Então é muito simples. Se as pessoas já estão condicionadas a acreditar em tudo que o sistema diz, facilmente eles vão aceitar qualquer explicação durante um momento de crise. Com os sábios deles, os mestres deles, com a explicação fajuta e mentirosa que eles vão trazer para a humanidade. Infelizmente. Mas, queridos, eu simplesmente recomendo a leitura desses livros. Livro de Enoque, livro de Jazar. E digo mais, o que estiver de acordo com a Bíblia, receba. Se tiver algo que contraria as escrituras, a Bíblia, como um todo, então descarte. É muito simples. A Bíblia, apesar de todas as situações e os contratempos que Roma causou, ainda é o filtro. Ela permanece firme como um filtro. E principalmente a Bíblia que eu tenho recomendado, e só para constar, não ganho nem um centavo com isso, e não estou aqui fazendo propaganda para ninguém. Simplesmente é uma opinião minha. As escrituras, restauração das escrituras é a melhor que eu conheço. Certo? Que realmente a Gemima está colocando o link aqui, que realmente restaura muita coisa que Roma bagunçou, acrescentou, tirou também. E não só Roma, mas também, com alguns hangouts que nós fizemos, os judeus maçoretas que tentaram eliminar a visão do Messias que nós conhecemos, que veio há 2000 anos atrás, tentaram eliminar a validade, a legitimidade desse Messias, deturpando alguns escritos no passado. Então eles começaram a bagunça desde a Grécia, né, com a Septuaginta, começaram a bagunça lá em Babilônia, durante o exílio babilônico, né, eles começaram com a bagunça de lá. Tiraram os nomes do Eterno, todinhos, botaram Senhor, Adonai, Adonai, Hashem, Eterno, tiraram o nome do Eterno completamente da Bíblia, né, apesar de um único texto que eles deixaram escapar, que tem o nome do Eterno, que é o Êxodo, né, que fala exatamente o nome que o Eterno disse para Moshe revelar ao povo de Israel. Yud-Rei Vav-Rei. Eu sou o que sou. Yahu Tzavaot. Yahu Elohim Tzavaot. O Eterno, grande eu sou, Senhor dos Exércitos. Aí eles não puderam esconder isso aí. Mas ali, de um certo modo, eles tentaram encobrir o Messias. Desde então, em Roma, completou a bagunça, encobrindo a Torá e encobrindo as revelações dos profetas. Para você ver que conspiração nojenta, terrível, foi armada para nos tirar a percepção real das coisas. Queridos, no lugar de ver profetadas, muita especulação, eu sugiro vá ler o bom livro. Não estou aqui para trazer revelações que só eu recebi, não. Eu estou aqui para apenas apontar a letra.
apontar o caminho. O que eu tenho feito nesse trabalho aqui é ler os textos e buscar um entendimento racional e espiritual, com humildade, submetendo ao Espírito do Eterno. Não a homens, não a especulações, a coisas sem embasamento nenhum, sem nenhum tipo de sustentação em nada. É por isso que tem muita gente que está aí hoje dependendo de líderes, porque não lê. O cara quer que alguém leia para ele e diga para ele o que significa. Né? Ele fica dependente dos líderes religiosos, dependente de um sistema religioso para sobreviver espiritualmente, quando o Criador já nos deu tudo que nós precisamos. Por isso que nós temos encorajado os irmãos se reúnam em casa. Leiam a Escritura. Ok, já lemos o Apocalipse. Não, vamos ler de novo. Eu, inclusive, estou reestudando o Apocalipse na visão hebraica. Inclusive, tem alguns vídeos que eu vou até tirar daqui e vou mudar, porque já está fora daquela linha da visão hebraica. Né? Como realmente está aqui, né? Por exemplo, na Escritura, o verdadeiro nome. Quer dizer, são séculos e séculos de deturpação, de mentiras, de confusão que Roma tem feito. O sistema protestante ampliou esse engano, né? De modo nenhum restaurou nada. Não restaurou nada. Reforma não é restauração. Reforma é apenas você pega por exemplo, você pega um bordel, aí você pinta ele, bota uma porta nova, pinta as paredes dentro, põe um piso revestido, mas a estrutura é a mesma, é de um bordel. É isso que o protestantismo fez. Pegou o paganismo romano e pintou, reformulou todinho, deixou ele bonitinho, mas é a mesma prostituta do Apocalipse, é o mesmo sistema babilônico. Não há diferença. Então a gente tem que se desvincular do sistema todo. Né? E vale ressaltar que existe, inclusive, correntes judaicas que estão ainda atreladas a preceitos humanos, tradições e apegadas também a muito misticismo, cabalista e certas coisas que são reprovadas pela Escritura. Coisas que não estão na Torá, certo? Também imitando o sistema religioso protestante, com hierarquia, com dízimo, com coletas de... Caia fora disso também, meu irmão. Se reúne em casa. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando aqui. Mas, infelizmente, eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para agradar o Criador. Então, meu querido, se volte para a palavra. Essa que é a chave da salvação, como sempre foi. Não tem outra coisa. Não é religião, não são líderes humanos, não são preceitos humanos, estão falando da palavra. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Ok? Obrigado às mais de 200 pessoas nos acompanhando nessa manhã de Shabbat. Vamos orar? E nosso Eterno, obrigado pelo Shabbat, de descanso semanal que nos lembra do teu poder criador, dos teus feitos com o povo hebreu, que é do mesmo hoje, serás para sempre. Abençoa o teu povo, para que se desvincule dos enganos, as profetadas que estão por aí, e se volte para a palavra, para a Escritura, em verdadeiro arrependimento, techuvá, retorno às raízes hebraicas, nossa fé, e obediência aos teus mandamentos. Em nome de Yahushua HaMashiach, pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Shalom, meus irmãos. Até um próximo hangout, se o Eterno permitir.